Chegou aquela hora importante, né, de ouvir diferentes pontos de vista, hoje com o medalhista olímpico César Cielo já com a gente aí na tela, mas também ouvir o seu ponto de vista, que nos acompanha aqui na Visão CNN, pela hashtag Visão CNN. Você pode mandar a sua dúvida, o seu comentário e a gente vai discutindo isso com os nossos entrevistados. Cielo, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente no Visão CNN, seja muito bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre reabertura, né, de parques e também de academias, sobre a importância das atividades físicas, mesmo num cenário de pandemia. E aí a primeira pergunta que eu te faço é qual a sua avaliação sobre a reabertura das academias nesta semana? É possível manter esses espaços seguros, inclusive as piscinas, para quem quer se exercitar? Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de falar com vocês. Olha, indo bem direto ao ponto, eu acho que sim. Eu acredito que sim. A gente precisa pensar que a falta de exercício ela é tão complicada e maléfica, né, para a nossa sociedade quanto o próprio vírus. Então, a gente, levando em consideração o nosso grupo de risco, né, que é a terceira idade, é complicadíssimo você pedir para esse grupo ficar todo esse tempo, né, sem atividade física. Então, se for ter problema com o corona, então a gente está falando de talvez um infarto, um outro tipo de problema que vai ser ocasionado pela questão do isolamento. Então, tudo tem que ser feito com equilíbrio, tudo tem que ser feito dentro dos critérios, né? Eu não sou um expert, longe disso, né, para falar qualquer coisa. Eu acredito que a gente seguindo, né, as regras, seguindo os critérios, tomando cuidado, eu acredito que vai ser uma coisa benéfica para nós, benéfica para a sociedade. E falando especificamente da piscina, que aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade, claro. É o local mais seguro que a gente pode estar, né? A água ela é cheia de cloro, é um ambiente completamente inóspito para qualquer bactéria, para qualquer vírus. Então, se você quer o esporte mais saudável possível hoje, eu vou indicar a piscina, né, dentro dos critérios de uma pessoa por raia, você tomar cuidado com o seu material de quem está manuseando, mas dentro da piscina é quase que 100% a gente falar que realmente a chance de você pegar qualquer tipo de doença, não só o corona, é praticamente nulo. Cielo, Luciana falando aqui, queria te pedir primeiro para você partilhar com a gente como foi a sua fase de isolamento, descobrir esse tempo da pandemia, como seria gravíssima a pandemia, a ponto de cancelar uma Olimpíada, como é que está sendo agora a sua vida de reabertura, se você já pensa em sair a bares, partilhar um pouquinho do seu cotidiano nesses meses. Olha, durante a pandemia foi bem difícil, né? Naquele momento mesmo de isolamento, né? Que a gente não tinha tanta informação e estava naquela surpresa e naquele susto bem para o lado do pânico. Foi um período difícil porque a gente acaba fazendo bastante exercício em casa e tem possibilidade de fazer bastante coisa, mas aí a gente está falando em manutenção de forma física. No meu caso, como a gente vai falar de alta performance, a falta do gesto específico faz muita falta. Então, a gente chega a dar aí 10, 12, 15 mil braçadas por semana e, de repente, caiu para zero, né? A gente estava fazendo as flexões, estava fazendo abdominal, todo o exercício funcional que a gente podia aqui em casa, mas o gesto específico, né, que é o ponto mais fundamental dos esportes de performance, a gente perdeu todo esse tempo. Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada ter adiado a Olimpíada para o ano que vem, tanto pela saúde quanto pela performance, né? A gente precisa de tempo agora para essa retomada, vão ser meses aí, não são poucos dias para a gente voltar ao nível que estava antes. E a gente retomou os treinos aqui em Itajaí, em Santa Catarina, já faz mais ou menos umas 4 semanas que eu estou treinando pelo menos uma vez por dia na piscina, né, aqui no meu instituto. Então, olha, a gente tem tido 0 casos, né, desde que a gente reabriu a piscina, tá mantendo o projeto ativo. E, como eu disse, eu acredito que a piscina aí seja, além de você trabalhar muito mais o lado respiratório do que nos outros esportes, né, a segurança da água cheia de cloro ali realmente é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre políticas públicas para apoio ao esporte aqui no nosso país, né? O Ministério do Esporte ele acabou sendo ali incorporado ao Ministério da Cidadania. E aí eu gostaria de saber como que você avalia o apoio, o incentivo ao esporte, falando da parte pública para os atletas, aqui no nosso país. De que forma que você enxerga isso? Eu vejo, assim, até onde, né, eu posso falar assim, até esse momento da minha carreira,
Eu vejo que a parte do governo com relação à alta performance, ela tem uma influência grande, né? Tem uma influência importante, muito mais do que em outros países, mas a gente peca muito no trabalho com a base, né? Então, eu vejo que o Ministério do Esporte ser integrado a algum outro ministério, eu sinceramente não vejo isso como um problema, né? O trabalho continuando, a nomenclatura e o espaço que a gente vai ter, eu acho que não faz a diferença. O que a gente precisa levar em consideração é o trabalho que está sendo feito com a base, principalmente, e o esporte como social, né? Eu acho que um dos erros que a gente cometeu, principalmente nessa última década aí, por ter tido a Olimpíada aqui em casa, foi que a gente só focou em esporte competitivo. E o competitivo no esporte, ele está lá no final da fila, né? A gente vai falar primeiro em saúde, depois a gente vai falar em educação, a gente vai falar em lazer. Então, a gente colocar o competitivo lá na frente, eu acho que foi um dos erros e a gente está pagando o preço hoje, né? Porque o número de participantes nos esportes caiu muito, porque a gente focou realmente só no competitivo. Então, é uma hora eu acho, da gente retomar um equilíbrio, né, entre o investimento do alto rendimento com a base, né? Assim como a gente tem feito em outras áreas, e tentar buscar massificar o esporte de novo, né? Oferecer o esporte para o cidadão brasileiro como uma oportunidade, né? Hoje, a maioria deles é um privilégio, né? Uma piscina, por exemplo, não é todo mundo que tem acesso a uma piscina, né? Então, se você não é associado de um clube, se você não vai para uma academia, você não vai ter acesso a uma piscina. Então, hoje a natação, ela, né, deixou de ser uma oportunidade para as pessoas, uma opção, ela virou um privilégio de quem pode estar ali e participar desse esporte. O que eu tenho feito com o meu instituto e o que a gente tem brigado aqui em Itajaí é de poder oferecer, né, esses esportes para a população de forma gratuita e a gente retomar, porque tem muitas piscinas pelo Brasil, no caso aí da natação, falar específico, que estão desativadas, que não estão sendo bem utilizadas e que se a gente colocar uma gestão inteligente lá, né, a gente pode otimizar tudo que a gente já tem para popularizar o esporte, aumentar o número de participantes, aumentar a saúde da nossa população e aí, consequentemente, a gente ter grandes campeões no futuro. Bom, aproveitar aqui para falar com o nosso telespectador, além de convidar a mandar a sua pergunta, aqui a sua participação, seu comentário pela hashtag VisãoCNN, lembrar, a gente todo dia recebe aqui uma personalidade, alguém da nossa sociedade que não seja necessariamente um especialista no assunto, para também dar o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo. E hoje a gente está conversando com o nadador, campeão olímpico e mundial César Cielo. Já tem pergunta aqui, Cielo, de um telespectador, é o Diel Ferreira. Ele diz assim: Cielo, como você vê a atuação do profissional de educação física pós-pandemia na sociedade? Levando em consideração que o profissional de educação física muitas vezes não é visto como essencial, é o que ele coloca aqui, entre aspas, frisando já essa pergunta. Infelizmente é verdade, né? Infelizmente a gente vive num país onde o profissional de educação física ele não é valorizado, mas a gente precisa olhar com carinho esse retorno aos treinos, esse retorno às atividades. Primeiro, para respeitar o corpo, né? Falando aí bem no português direto, a gente regrediu, né, nesse período de pandemia na questão de exercício físico. Então, você respeitar o seu corpo, acompanhar a evolução dele para você retomar os seus treinos é importantíssimo para que você já não cause uma lesão muito forte que vai te atrasar e vai fazer você parar de novo os treinamentos. Então, eu sempre fui a favor de você ter, né, o especialista da sua área trabalhando com você no que ele sabe fazer. Você ler uma revista e sair fazendo exercício pode não fazer mal, mas eu tenho certeza que otimizaria se você tivesse um profissional te ajudando aí, estando perto de você, te incentivando a fazer um pouquinho mais. Então, é um futuro que eu vislumbro para a nossa área do esporte, né? É a gente ter o profissional de educação física com mais liberdade para fazer o que ele quer, né? Nos colégios, que ele não seja visto mais como uma aula de lazer, né? A aula que não precisa fazer nada, e realmente começar a ensinar coisas do esporte nos colégios. São muitos pontos que a gente gostaria de fazer e, infelizmente, a nossa realidade é essa, mas a gente vai continuar brigando aí para cada vez mais o esporte e o profissional de educação física, né, serem valorizados, serem reconhecidos, para que a gente tenha, né, não só uma população mais saudável, mas também atletas, né, mais preparados para as competições.
Cielo, nós temos uma pergunta do César Castro também. Ele quer saber como você enxerga o futuro da natação depois da pandemia e se com essa paralisação, com essa dificuldade de treinos de muitos atletas, se você acredita na possibilidade de medalhas nos próximos Jogos Olímpicos. Acredito sim. O César Castro, não sei se é o dos saltos ornamentais, mas um abraço para ele aí. Eu acredito sim, eu acho que o cenário acaba não mudando, sinceramente, né? O que muda é principalmente para os atletas muito jovens. A gente está falando dos atletas aí de 17, 18, 19 anos. Um ano a mais para eles é uma janela que permite uma grande melhora, né? Agora, para nós ali, 29 para cima, 30, 31, eu estou com 33 anos hoje. Um ano a mais, eu vou ser bem sincero que na questão de evolução a gente está falando num passo bem curtinho, né? É aquele centésimo a mais ou a menos ali que a gente vai estar trabalhando. Então, não vejo mudança grande no cenário, mas como todo ano olímpico, a gente tem que ficar de olho nas surpresas, né? E eu acho que as surpresas que vão chegar em Tóquio lá são esses atletas jovens que a gente não estava contando com eles em 2019 e eles podem chegar com tudo aí em 2021 e estar no auge da carreira e aí roubar uma medalha que ninguém estava esperando. Cielo, você falou aí em 0 casos no seu instituto, no lugar onde você treina. E aí tem uma pergunta aqui também do Rafael. Ele disse que você mencionou os 0 casos, mas em relação aos demais contatos, banheiro, vestiário, como está sendo tratado? Fala aí pra gente quais os cuidados fora a piscina. A gente não permite ninguém entrar na piscina além dos participantes, né? Os professores estão utilizando uma máscara que eles parecem um jaspion lá na piscina, se eles escutarem vão ficar bravos comigo, mas a gente tem uma máscara que é aquela bem isolante mesmo na frente, os pais esperam fora da piscina, né? Então a piscina tem várias entradas, até para não acumular as pessoas lá, e aí a gente separou uma pessoa por raia só é permitido, e os vestiários só tem um aberto, no caso aí a gente faz uma rotação aí mais das meninas para se trocarem. Quem vai de roupão entra e sai de roupão e vai embora e nem usa o vestiário para fazer essa rotação da limpeza lá dentro. Então, na verdade, assim, a gente está tendo uma movimentação de 4 pessoas por hora, é bem pouquinho, né, dentro do que a gente pode fazer, mas foi o jeito da gente continuar ativando as aulas, continuar atendendo a população aqui com o projeto. E foi a forma, o critério que a prefeitura passou para a gente estabeleceu lá para não ter problema. E, de fato, a gente não teve problema nenhum, todo mundo tem respeitado muito bem, né? E a gente pretende aí, vendo o cenário como vai ficar, a gente quer apertar um pouquinho mais para voltar, né, a colocar mais pessoas na piscina, porque, como eu disse, aquele ambiente lá dentro da piscina, a gente está numa piscina fechada, né? O cloro fica até saindo da água, então realmente ele fica um ambiente bem inóspito, acho que para qualquer vírus ou bactéria aí, e a gente pretende continuar dessa forma aí e tendo bons resultados aí, espero que, quem sabe, a gente não vira até um laboratório para as outras piscinas. Muito obrigada, então, César Cielo, nadador e campeão olímpico mundial, muitas braçadas para você aí daí para frente. Obrigado, gente, obrigado pelo espaço aí, boa tarde.